A gente teve ontem uma sanção que vai acontecer nos Estados Unidos. Marco Rubio falou bastante, né, que é um dos amigos de Eduardo Bolsonaro, né, com quem ele tem uma interlocução ainda, que está pequena, assim como o pau dele, mas ainda tem uma interlocução. E aí veio a tropa dos desesperados, né, o neto do ditador, o Kim Kataguiri e a Nicole vieram falar que são a favor, né, dessas sanções contra os ministros, né, contra o ministro Alexandre de Moraes e contra outras figuras públicas do Brasil, se elas sentenciarem ali alguma big tech estadunidense e tal. Mas o tiro meio que saiu pela culatra, porque não aconteceu porra nenhuma, né, daquilo que eles queriam. Mas eles continuam apostando, Helder, que sim, eles ganharam. Eles estão pensando dessa maneira aqui, ó. Como o neto do ditador, que não sou eu, hein? Parece pra caralho, mas não sou eu não, viu? Não sou eu. O neto do ditador Paulo Figueiredo, que vive nos Estados Unidos e é neto do ditador, o último presidente da ditadura militar, João Figueiredo, usou suas redes sociais para divulgar uma lista, olha isso, de autoridades brasileiras que teriam sido denunciadas ao governo dos Estados Unidos por supostas violações à liberdade de expressão. Esse cara não está preso ainda, Helder. Ele tem a prisão pedida aqui no Brasil. Se ele pisar no Brasil, ele vai para a cadeia ou vai para o Airbnb? Eu acho que esse aí pode correr o risco, sim, de ir para a cadeia. Veja só, né? Ele fala das autoridades que foram denunciadas aos Estados Unidos. Agora tem uma coisa, hein, Beze? É bom que ele não esteja blefando. É muito bom que ele não esteja blefando. Porque se ele tiver blefando, meu amigo, ele não pisa nunca mais mesmo aqui. O Eduardo já falou que se não tiver sanção, não tiver alguma atitude contra o Alexandre de Moraes, ele não volta mais pro Brasil, não. E o Paulo Figueiredo é bom também, porque ele tá metendo aí uma listinha de aguarde apenas 72 horas. Precisa ser cumprida, porque senão eu não sei quem vai segurar a onda dele. O Trump pode até achar que o Eduardo é um idiota, e o Eduardo é de fato, mas o Marco Rubio se posicionou a respeito disso e falou, né, que se tiver algum tipo de medida que possa vir a censurar as big techs em outros países, eles vão colocar a galera numa lista que pode acarretar algumas sanções. Vamos ver aí essa lista que o Paulo Figueiredo publicou. Segundo ele, esses nomes estariam envolvidos em violações de direitos contra cidadãos, residentes e empresas norte-americanas. Ele é norte-americano, o Paulo Figueiredo? Eu não sabia, cara, que ele fazia parte do governo estadunidense, mas né? O neto de ditador sempre um ditador, né? A fruta não cai longe, né, da Copa, né? Sobre a lista divulgada nesta quarta-feira, em uma publicação no X, o jornalista ex-Jovem Pan afirmou que não trabalha para o governo americano, mas apenas repassa os nomes às autoridades. Ele, ao lado de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado, tem articulado junto ao governo de Donald Trump em busca de punições a autoridades como o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Veja a lista divulgada por Figueiredo, neto do ditador, um fracassado na vida, né? Ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes, todos da primeira turma, né, do STF. Ministro Edson Fachin, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Cristiano Zanin, ministro Flávio Dino. Ficou de fora o Cássio Cunca, né, e o André Mendonça, Helder. Que coincidência, não? Ficaram fora. Pois é. Né, o PGR, tem mais. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, da PF. Também. Quem? Fux. O Fux também? Fux tá também. Fora. Sim. Tá fora, é verdade. O Fux é verdade. O PGR, Paulo Gonet, da PF, diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, chefe da Divisão de Crimes Cibernéticos da PF, Fábio Schor, Governo e Senado, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, senador Rodrigo Pacheco. Pela nova diretriz do governo americano, diz o Paulo Figueiredo,
Esses indivíduos e seus familiares diretos perdem o privilégio de entrada nos Estados Unidos da América, disse ele. O jornalista ainda afirmou que está preparando uma lista mais ampla, que incluirá nomes de agentes, subprocuradores, juízes auxiliares, dentre outros. Será que os nossos nomes estarão lá, Helder Maldonado? Não, eu tirei o visto aí, não teve problema nenhum. Não... Perguntaram o que é Galãs Feios. A moça lá perguntou pra mim, o que é Galãs Feios? É um canal do quê? É de humor, piadas, canal de piadas. Ah, deixa eu dar uma olhada. Ela olhou lá, acho que não entendeu nada. Devia ter uns vídeos na época do Alexandre Correia, tá ligado? Ah, tá bom. Colocou lá o visto de 10 anos. Ó que bom ter trazido personagens como esse. Não entendeu que era que tinha também a carga ideológica, né? Mas tá aí essa lista. E como disse o Reinaldo Azevedo também, agora, se tiver algum tipo de sanção, de fato, eles podem pedir a preventiva do Bolsonaro. O STF, né, pode pedir a preventiva do Bolsonaro, porque aí vai estar comprovado que eles estão agindo para coagir mesmo a nossa justiça brasileira. Então é um jogo de xadrez 4D aí que é difícil os bolsonaros terem algum tipo de privilégio em cima. Ah, mas os caras podem sofrer sanção? Podem sofrer sanção. Mas qual é o privilégio do Jair Bolsonaro em cima disso? Do Eduardo Bolsonaro? Eles não ganham nada, né? Diretamente eles não ganham nada. Eles acabam perdendo. Porque aí a justiça com certeza vai para cima deles com mais sangue no zóio. E a gente tem aqui o Nicolas Ferreira falando sobre, né, as sanções e defendendo que os Estados Unidos averiguem redes sociais para saber a opinião de quem entra nos Estados Unidos, Helder. Então aí pode complicar para nós, hein? E é esse que diz que defende a liberdade de expressão, pergunta nosso querido amigo também do tamanho do Soteu, do Guga Noblar. A máscara sempre cai. Vamos ver aqui a Nicole falando sobre isso. Alguns deputados do PT dizendo a respeito, por exemplo, da suspensão, né, dos vistos de estudante pelos Estados Unidos, de que isso seria uma medida, enfim, praticamente totalitária. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é só uma suspensão para poder analisar a rede social dos estudantes que querem aplicar, né, o visto nos Estados Unidos. Ou seja, um cara aqui na sua rede social, né, um comunistinha de meia tigela, fica falando mal dos Estados Unidos, do Trump, como, por exemplo, o deputado aqui, né, Janones, que quase praticamente que negou o atentado que aconteceu com o Trump, e daqui a pouco está querendo estudar nos Estados Unidos, né? Não, sua rede social vai ser avaliada, talvez você não tenha visto para poder estudar nos Estados Unidos. E ele fala ainda, vai pedir visto para entrar em Cuba, vai estudar em Cuba. Né, mais daqueles clichês que todo bolsonarista tem ali o bingo, né, dos clichês, né, e o PT vai para Cuba, agenda woke, trans, banheiro, ideologia de gênero, banheiro unissex, são sempre as mesmas, comunista, né, ele meteu comunistinha, vai para Cuba. O deputado também, Kim Catapiroca, Helder, ele veio aqui falar que não há violação à soberania. Não sei se você quer falar sobre o Nicolas antes ou se a gente põe já o Kim Catapiroca para você falar sobre tudo. Vamos fazer um comentário sobre o Nicolas. Olha que engraçado. O neto de ditador, a sparring de cubanas, Ana Paula Henkel, o codorna de óculos com câncer, o Rodrigo Constantino, todos eles foram para os Estados Unidos quando quem era presidente? Joe Biden. O comunista Joe Biden. Que de comunista, obviamente, não tem nada. Alemã tem esquerdista nos Estados Unidos, tá? Quanto mais comunista. Todos eles foram para os Estados Unidos na época do Joe Biden. E eram críticos ferrenhos do presidente dos Estados Unidos naquele momento. Senil presidente culposo, o Joe Biden. Ele não tinha ideia que ele era presidente muitas vezes, mas eles foram para lá durante o mandato do Joe Biden. E eles viviam arregaçando o Joe Biden nas redes sociais. Então quer dizer que para o Nicolas, crítica a político só não vale quando quem está no poder é o Donald Trump. É isso mesmo? É aquele papo que a gente sempre entra aqui. Ah, não sei quem desejou a morte do Lula. Isso não é problema. A gente deseja a morte do Bolsonaro também. Do lado da esquerda tem muita gente que faz isso. Eu não vejo problema nisso especificamente, né?
Mas agora o Nicolas cai em contradição, porque eles detonavam e detonam ainda o Joe Biden, e eu nem acho errado detonar o Joe Biden, fique claro aqui, mas eles entraram nos Estados Unidos e estão lá, morando, alguns até foragidos, e o Nicolas agora vem com esse papinho, que é um papinho que parece, na minha visão, que ele não é nem deputado federal por Minas Gerais, mas por algum estado dos Estados Unidos. Você foi eleito por Minas Gerais ou pelo Missouri? Porque você está querendo legislar em favor dos Estados Unidos, é isso mesmo? Pois é, o Kim Kataguiri também falou, a gente vai mostrar aqui. Deputado, hoje os Estados Unidos, anunciaram que vão restringir o visto de uma série de autoridades estrangeiras, dentre elas o ministro Alexandre de Moraes pode ser contemplado, já que eles falam de autoridades que colocam em risco a liberdade de expressão e outros direitos de americanos. Caso ele seja contemplado, como que o senhor avalia? Olha, os Estados Unidos é uma nação soberana, né, que possui uma legislação que protege, né, cidadãos, empresas americanas de autoridades estrangeiras, né, em relação a decisões judiciais que prejudiquem a liberdade de expressão ou mesmo envolvimento com corrupção ou com facções criminosas internacionais. Enfim, a legislação americana tem diversas hipóteses, né, de você restringir o visto de autoridades estrangeiras. E não só isso, de restringir também os ativos, né, de autoridades estrangeiras. Então, não possuir nenhum relacionamento com empresas americanas, não possuir nenhum ativo em um banco que utilize o sistema SWIFT, né, que é o sistema internacional utilizado pela maior parte dos países ocidentais, inclusive pela maior parte dos bancos brasileiros. Então, eu acho que essa medida anunciada pelo secretário Marco Rubio, ela é o início da aplicação de uma legislação americana que tem consequências ainda mais graves, porque pode retirar ativos de ministros do Supremo, políticos, integrantes do Ministério Público, de bancos brasileiros, né? Então, é a aplicação de uma legislação americana que foi infringida por autoridades brasileiras. Falou aquele que defende o partido, a existência de um partido nazista, né? O Kim Kataguiri em toda a sua liberdade de expressão, né? E a velha fala de liberdade de expressão, os Estados Unidos é um país soberano e o Brasil não é, né? O Brasil precisa se ajoelhar diante dos Estados Unidos, segundo eles, né? Que consideram o Brasil um pária, né? Como a gente viu no governo Bolsonaro há 4 anos, os 4 anos do governo Bolsonaro, né, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler, né, falando que o Brasil sim era um pária mesmo, é um pária e vai continuar. O que eles acham, né, Helder, eles têm a ideia e o viralatismo, assim, de considerar os Estados Unidos soberanos acima do Brasil, né? Exatamente. E é um integrante do movimento Brasil Livre, porém depende, deveria ser o nome do movimento, MBL-PD. Movimento Brasil Livre, porém depende. E antes o Kim Kataguiri? É uma das figuras mais abjetas que tem, né, cara? É o Kim Kataguiri aqui, Nicolas Ferreira, esse é escumalha, né, que a gente encontra no Congresso Nacional, né, e que, claro, estão babando o ovo para Donald Trump, Marco Rubio. Eles têm um orgasmo quando se fala o nome de Donald Trump, Marco Rubio, né? Uma paixão avassaladora que eles têm com esses comandantes. E eles esperam, né, Helder, certamente que a extrema-direita pegue o poder em 2026 para a coisa aí desandar de vez aqui, né? Sim. Para que os Estados Unidos comande o Brasil, seja ali mais uma colônia dos Estados Unidos, como o Trump disse nesse governo, ele é o presidente do mundo, né? Então ele se acha soberano em relação a qualquer outro país, tá? Inclusive o nosso Brasil, que quando se tiver um governo de extrema direita, vai abrir as pernas mais uma vez para o Donald Trump, para os Estados Unidos, e vai abrir as pernas feliz da vida, tá? Vai, assim, se colocar ali como burro de carga dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida disso. Então é o que eles esperam, né, Helder, que aconteça, né, que a Tarcísio da vida ou alguém da extrema-direita consiga ganhar o pleito de 2026 para que o Bolsonaro seja solto, né, caso esteja preso, para que haja anistia a todos os presos do 8 de janeiro e tudo mais. Agora,
É engraçado como eles falam da soberania estadunidense, mas nunca falam da soberania brasileira. Né? Jamais, jamais. Aí dá para ver o tipo de pessoa que eles são, né? Quem que eles são? Eles são submissos aos Estados Unidos, mesmo sendo legisladores brasileiros. Cara, a declaração do Nicolas, ela é tão ridícula que parece que ele está legislando em prol dos Estados Unidos e não em prol do Brasil. Ele defende os interesses dos Estados Unidos e não do Brasil. Percebe o absurdo que é isso? Você aí, que votou no Nicolas Ferreira, tá nesse momento comendo um queijinho, tomando um café no Vale do Jequitinhonha. Olha só por quais interesses ele está lutando neste momento. Não é o seu interesse. Não é o interesse do povo mineiro. Não. É o interesse do povo americano. É para esse tipo de canalha que você vai lá em outubro, ano sim, ano não, e concede seu voto. Você perde tempo, perde dinheiro, sai de casa e vai lá e deposita teu voto, tua confiança numa pessoa que não está nem aí, está cagando e andando para o povo que o elegeu.